nós somos o serviço de música da Igreja no Gama. Estamos aqui para louvar junto com os irmãos, para adorar o Senhor antes de começar a mensagem. Hoje nós vamos desfrutar o hino S13, que na primeira estrofe diz: a esperança que temos em Deus, o Evangelho chegou até nós. Vamos frutificar e crescer mais e mais, recebendo de Deus graça e paz. Que hoje que nós temos o Evangelho, nós possamos desfrutar e multiplicar a cada dia em todos os lugares. Vamos lá? Sobre a esperança que nós temos em Deus, sobre o Evangelho. E agora nós vamos desfrutar o hino Tu és soberano. Na primeira linha da primeira estrofe diz: Tu és soberano sobre toda a terra. Que o Senhor venha ser soberano sobre a sua vida, sobre a minha vida. Vamos desfrutar? Sobre a terra,
sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Agora nós vamos para a palavra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero saudar nossos irmãos e irmãs aí com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, louvado seja o Senhor. Nós vamos dar início hoje à nossa nova série de mensagens de um novo livro da Escritura Sagrada, que é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta. Você deve se lembrar, você que tem nos acompanhado em nossos vídeos aqui do nosso canal, que nós recentemente estávamos estudando as duas cartas de Paulo aos Coríntios. Terminamos agora recentemente a conclusão dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios e vamos dar início à primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma carta muito importante. Segundo os estudiosos aí, foi a sua segunda carta escrita. A primeira foi Gálatas. E hoje, graças ao Senhor, o Senhor vai nos dar esse privilégio de estudar este livro, esses dois livros, essas duas cartas, essas duas epístolas, como queiram chamar. E esperamos que Deus possa nos abençoar com a sua graça, nos dando condições, nos dando um coração correto, uma atitude correta, assim como os tessalonicenses tiveram ao ouvir a palavra do Senhor. Então, antes de nós começarmos, propriamente dita aqui a nossa mensagem, eu queria convidar você para fazermos uma oração, buscarmos aqui a direção do nosso Senhor, pedir o seu encabeçamento para que o Senhor nos ajude nessa nossa jornada que está começando hoje. Quero encorajar você a acompanhar todas as mensagens. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe e nos dê ouvidos de erudito para podermos ouvir a sua palavra. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor concede para o seu povo, de podermos abrir a sua palavra. Nós realmente cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Cremos que essa palavra é inspirada, cremos que ela é inerrante. Nós confiamos plenamente na sua inspiração. Cremos que o Senhor inspirou esses homens para poder transmitir a nós a realidade das coisas do teu reino. Senhor, ajuda que possamos compreender o que nós vamos ouvir nesses próximos meses acerca da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Abençoa cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, os nossos queridos irmãos jovens, adolescentes, que eles possam também ter um apreço maior pela tua palavra. Abençoe as famílias da nossa igreja, as famílias que têm nos acompanhado de outras regiões. Senhor, pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles. Nos abençoe na abertura da tua palavra. É o que pedimos a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós vamos dar início hoje a esse estudo. Nós estamos vendo, hoje nós teremos uma palavra introdutória. Sei que nós já tivemos algumas palavras panorâmicas acerca da carta aos Tessalonicenses, com os nossos pastores aqui, o irmão Jorge e o pastor Natal. Já falaram algumas mensagens para nós acerca desta carta. Mas hoje nós vamos abordar um pouquinho mais acerca dos bastidores, do que motivou o apóstolo Paulo a escrever esta carta. Nós vamos percorrer alguns capítulos do livro de Atos, o capítulo 16 e o capítulo 17, em especial o versículo 6 até o versículo 12,
de Atos 16 e o capítulo 17, de 1 a 10. Nós vamos ler esses dois capítulos para nós podermos entender o que fez com que Paulo fosse para a cidade de Tessalônica. Esses vão ser os bastidores. E a nossa mensagem de hoje, ela vai ter somente 3 tópicos. Nós vamos ter a palavra introdutória, o contexto da carta, nós vamos ter o impacto que o apóstolo Paulo, com os seus cooperadores, por meio do evangelho que eles anunciaram, o impacto que ocorreu na vida daqueles crentes ali naquela cidade. E por fim vamos falar da estrutura da vida da igreja, que é uma evidência, um sinal de que aqueles crentes eram de fato eleitos por Deus. Então essa vai ser a nossa jornada nessa nossa reunião de hoje. Então, queria desde já agora convidar você para nós podermos fazer a leitura de Atos 16, nós vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo 10. Atos 16, versículos de 6 a 10. Quero que você me acompanhe nessa leitura, é importante para que a gente possa conhecer os bastidores, o que está envolvendo, o que fez com que Paulo saísse da região em que ele estava, Frígio-Gálata, e fosse para Macedônia, e chegando até Tessalônica. Nos acompanhe, por favor, aqui na leitura. Atos 16, versículo 6. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, olha só, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, no momento que Paulo ele recebeu essa visão desse varão macedônio, pedindo ajuda, um clamor por parte dele, ele imediatamente entendeu que Deus o estava guiando para aquela região. Você viu na leitura que ele tentou ir para um lugar, o Espírito de Jesus não permitiu, tentou ir para o outro, o Espírito Santo não permitiu. E aqui ele recebe essa visão desse varão macedônio, então ele entendeu que Deus estava indicando que ele deveria ir para a região da Macedônia. E Paulo então ele se dirige à Macedônia, mas antes de chegar à cidade de Tessalônica, ele passa pela cidade de Filipos. E ali ele tem experiências maravilhosas, né? Tem 3 personagens ali que nós podemos destacar quando ele passa pela cidade de Filipos, né? Que foi a conversão do carcereiro, aquela menina endemoniada, e Lídia, aquela vendedora de púrpura. Então tivemos ali esses 3 casos ali na cidade de Filipos. Paulo foi para um lugar, para um rio, onde ele achou que era próprio para um lugar de oração, e ali ele ficou ali algum período. E depois de Filipos ele desce para a Macedônia, e na verdade para Tessalônica, que já estava na Macedônia. E agora nós vamos ler Atos 17, do versículo 1 ao versículo 10, para nós podermos compreender os passos que Paulo deu até chegar à cidade de Tessalônica. Aí depois nós vamos falar um pouquinho dessa cidade, tá bom? Nos acompanhem, Atos 17, do versículo 1, diz o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Preste atenção que desse versículo 1, diz que Paulo, antes de chegar a Tessalônica, ele passa por 2 cidades antes de chegar lá, e ele passa direto para essas 2 cidades. E é interessante que Paulo, como missionário que era, ele tinha uma estratégia missionária. Ele tinha no seu coração de ir para uma cidade mais importante em termos de tamanho, de influência naquela região, porque ele não tinha muito tempo. Missionário, ele tem que ser breve em cada lugar que ele passava. Então, estrategicamente, ele vai direto para
Tessalônica e passa somente por essas duas cidades. E lá, quando ele chega em Tessalônica, ele já encontra uma sinagoga de judeus. Nós vamos falar um pouquinho deles também aqui hoje. No versículo 2, Paulo diz o seguinte: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Procurar quem? Os judeus. E por três sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras. Olha que maravilha. Olha a preocupação desse homem, de poder arrazoar com aqueles que já conheciam as Escrituras. Que aqui ele tinha a intenção de arrazoar com os judeus por um motivo bastante importante. Por quê? Como ele não tinha muito tempo para ficar ali, então era mais fácil eles terem contato com os judeus que já conheciam as Escrituras, e aí eles iam apresentar o Messias esperado pelos judeus, que Jesus era esse Messias aguardado pelos judeus. Então Paulo passa a arrazoar com eles acerca de Jesus. Amém. Acerca de Jesus. E arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse, aleluia, dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Então veja que a preocupação de Paulo é usar o Antigo Testamento como uma figura, como um anúncio, um pré-anúncio do Messias. E ele agora está querendo apresentar para os judeus que o que eles esperavam já havia chegado. Já estava entre eles. Então ele mostra que o Jesus a que ele via, ele era necessário que ele padecesse, que ele sofresse e fosse à cruz. Tudo isso são os bastidores, meus irmãos, prestando bem atenção aqui, para que a gente possa entrar propriamente na carta aos Tessalonicenses, tá bom? É muito importante isso. No versículo 4 diz o seguinte: alguns deles foram persuadidos, alguns judeus foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Olha que interessante, para percebermos como é difícil alcançar o coração dos judeus. A incredulidade dos judeus acerca de crerem em Jesus é alguma coisa crônica. Apesar de toda a exposição que o apóstolo Paulo fez a eles, somente alguns judeus se uniram a Paulo, receberam a palavra de Paulo. Agora, por outro lado, nós vemos aqui no versículo 4 que há uma numerosa multidão de gregos piedosos. Por que esses gregos eram piedosos? Porque aqui eram gregos prosélitos, ou seja, eram pessoas que tinham interesse pela religião judaica. Então eles tinham um conhecimento da religião judaica, eles queriam aprender acerca do Deus dos judeus. Então por isso que eles, ao ouvirem o que Paulo dizia, imediatamente eles abraçaram, aleluia, louvado seja o Senhor, eles abraçaram a palavra anunciada por Paulo. Isso é muito importante. E não somente isso, ele ainda faz aqui ainda um acréscimo, e colocando em muitas distintas mulheres, mostrando que a mensagem do Evangelho, ela não é para um determinado grupo de pessoas, para um determinado gênero, ela é para todos, para homens e também para mulheres, para homens e para mulheres. Essa é a palavra de Deus. Nós não podemos aqui fazer distinção de uma palavra para isso e uma palavra para aquele. Não, a palavra ela tem que alcançar a todos, tem que alcançar os judeus, alcançar os gregos, alcançar também as mulheres. Louvado seja o Senhor. Versículo 5, os judeus, porém, movidos de inveja, olha só, os judeus a que Paulo estava anunciando na sinagoga, tiveram inveja dele. Por quê? Porque uma numerosa multidão de gregos prosélitos estavam abraçando a fé de Paulo, estavam abraçando a mensagem que Paulo estava trazendo, anunciando para eles que é em Jesus, o Salvador, que nós teríamos o perdão dos nossos pecados, aleluia. Louvado seja o Senhor. O perdão dos nossos pecados não se encontra em meras práticas religiosas, ela não se encontra em meras obras de caridade, não. O perdão dos nossos pecados está em nós aceitarmos a palavra acerca de Jesus. É nisto que está o perdão dos nossos pecados, está em Jesus. Continuando o versículo 5, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, que certamente foi uma das pessoas que abraçaram a fé, procuravam trazê-los para o meio do povo.
Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Ou seja, estavam incomodando aquelas pessoas, e essa muitas vezes é a função que o Evangelho ocasiona muitas vezes. Ele impacta as pessoas de uma maneira que elas ficam realmente confrontadas com o anúncio do Evangelho, porque o Evangelho vai confrontar certamente o nosso estilo de vida. Ele vai certamente confrontar naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos. O verdadeiro Evangelho, diga-se de passagem, o verdadeiro Evangelho, esse anunciado por Paulo, esse anunciado por nós, esse realmente confronta-nos, nos coloca na parede, nos faz avaliar nas coisas que nós confiamos. Então, continuando aqui, no versículo 6, porém, não encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Os versículos 7, os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César. Essa era a acusação que eles estavam fazendo acerca da pregação de Paulo. Olha só, o que é esse sentimento enciumado, invejoso por parte de judeus. Olha o que ele ocasiona. Os quais Jasão hospedou, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando, olha só, afirmando ser Jesus outro rei. Lembre-se, isso é uma acusação que os judeus estavam fazendo em relação àquilo que Paulo estava anunciando. Versículo 8, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Por que eles ficaram agitados? Porque os romanos, eles não toleravam de forma nenhuma motim, rebeldia, rebelião, eles não toleravam isso, eles imediatamente vinham e de alguma maneira eles abafavam aquilo lá, eles dispersavam qualquer tipo de intento de motim, de rebelião. Então isso ocasionou essa informação de que os judeus estavam dizendo que Paulo estava afirmando que Jesus era outro rei, ou seja, que ele iria competir com César, gerou essa confusão toda. Olha só que terrível. E isso tudo motivado, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, por inveja. Por inveja. Versículo 8. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Versículo 9. Contudo, soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Eu quero aqui destacar algumas coisas com você, nesse texto, que esse aqui é o contexto em que Paulo, já em Tessalônica, por ocasião do sucesso da sua pregação, que o Espírito Santo, nós vamos ver na carta aos Tessalonicenses, operou de forma maravilhosa naqueles crentes lá. E muitos se juntaram a Paulo, muitos abraçaram a fé que Paulo estava anunciando. E isso, nos judeus religiosos invejosos, ocasionou esse sentimento de inveja, que é um sentimento terrível, é um sentimento altamente destrutivo. A pessoa que tem esse sentimento, ele vai usar de todos os métodos para poder, de alguma maneira, denegrir, difamar o objeto da sua inveja. Meus irmãos, eu espero no Senhor que nós, nas igrejas do Senhor, não possamos agir dessa maneira, com inveja. Ao vermos talvez um jovem crescendo, um jovem se desenvolvendo, levando a sua vida diante do Senhor em santidade e temor, uma família crescendo, se estruturando, temendo ao Senhor, jovens aí passando em concurso, nós esperamos que nós não venhamos a colocar nenhum tipo de sentimento de inveja no nosso coração. Esse é um sentimento altamente destrutivo. Veja que eles estavam fazendo uma acusação que era mentirosa, era uma acusação falsa. Eles estavam dizendo que Paulo estava afirmando que Jesus era outro rei. Paulo não estava dizendo que Jesus era outro rei, apesar de ser rei, mas ele não estava querendo competir, não havia nenhum tipo de menção do apóstolo Paulo de que Jesus seria um rei no sentido governamental, de que quisesse tomar o lugar de César. Negativo. Você deve se lembrar que quando ele estava diante de Pilatos, ele reconhece a autoridade de Pilatos, dizendo que a autoridade que ele tinha não poderia vir dele mesmo, mas daquele que estava acima dele. Então Jesus estava reconhecendo isso, então Jesus não estava competindo. Então isso aqui claramente, meus irmãos, minhas irmãs, era uma mentira, ou seja, uma palavra atual hoje, era fake news.
uma pessoa invejosa, uma pessoa enciumada, ela vai utilizar de fake news, de falsas informações, ou seja, vai usar de mentiras para poder denegrir as outras pessoas. Que Deus nos livre nas igrejas, livre os irmãos, livre as irmãs desse sentimento malicioso, diabólico, satânico, demoníaco. Devemos eliminar isso do nosso meio. Porque os judeus aqui, por inveja, levantaram pessoas da malandragem, pessoas à toa, que estavam ali para fazer o mal mesmo, só que estavam querendo oportunidade para poder prejudicar outras pessoas. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre desse sentimento. Então meus irmãos, devido a essa oposição desses judeus, Paulo ele precisa sair corrido de Tessalônica. Ele volta novamente para Filipos, e de Filipos ele vai até a cidade de Atenas, e quando ele chega em Atenas, ele envia Timóteo novamente para Tessalônica, para ver como é que os irmãos estavam passando diante da oposição que eles estavam recebendo. E esse envio do apóstolo Paulo para a cidade de Tessalônica, que era uma cidade muito importante naquele distrito, naquela região da Macedônia, era a capital da Macedônia, na verdade, era uma cidade importante pelo seu porto marítimo, que lá eles tinham, e a cidade existe até hoje, tá? Ela existe até hoje, ela é conhecida como Salâmica, isso mesmo, Salônica, é isso aí, amém. Então, lá em Tessalônica, Timóteo vai ouvir como é que os irmãos estavam passando. Paulo tinha essa característica, essa preocupação. Ele não simplesmente passava por uma cidade, anunciava o evangelho e ia embora e nunca mais voltava lá. Ele normalmente ia anunciar o evangelho e um período depois ele voltava lá novamente para saber como é que os irmãos estavam passando, como é que eles estavam progredindo. E Paulo, quando não podia, ele fazia enviar os seus cooperadores, tanto o jovem Timóteo quanto Tito, e dentre outros irmãos, como Silvano também, ele tinha essa preocupação, esse cuidado de poder ver como é que os irmãos estavam passando. Pois bem, a cidade de Tessalônica é uma cidade portuária, como nós já vimos, uma cidade importante, que tinha uma população grande para a época, aproximadamente aí 200 mil habitantes, que era composta pela sua maioria de gregos, e tinha outros grupos étnicos também, e judeus, tanto que lá eles tinham uma sinagoga de judeus. E dessa cidade, esses 200 mil, a maioria de gregos, nós vimos aqui agora, né? Era uma cidade tipicamente grega, com a sua moralidade daquelas que nós já vimos na cidade de Corinto, já vimos em Atenas, que tinha como cunho, como destaque dessa moralidade, que na verdade é uma imoralidade, que a moralidade dos gregos era imoralidade. Então se destacava lá a idolatria e a imoralidade sexual, por isso que Paulo vai tratar esse assunto com os irmãos em Tessalônica. No capítulo 4 em especial, ele vai tratar sobre essa questão da imoralidade sexual. Então isso ali se destaca, nessa questão da cidade de Tessalônica. Louvado seja o Senhor. Foi uma carta que foi escrita aproximadamente no ano 50 ao ano 51. É uma carta, como falei no começo, ela é a segunda carta mais antiga epistolar de Paulo. A primeira foi a carta aos Gálatas. Isso aí todos nós reconhecemos. E assim que ele sai da cidade de Tessalônica, passando por Atenas, ele vai para Corinto. E lá em Corinto ele recebe a notícia de Timóteo. E essas informações que Timóteo traz para Paulo, dá uma oportunidade para ele poder escrever para os crentes em Tessalônica, baseado nas informações que ele havia recebido do jovem Timóteo. Nós vamos ver aqui agora que ele manda Timóteo, que eu leio com você, Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte, diz assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Aí o versículo 2: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo,
para em benefício da vossa fé, algo que vai expressar bastante isso aqui na carta, da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Quero ler também o versículo 6. Agora, porém, com o regresso, olha só, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias, aleluia, louvado seja o Senhor, boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, ou seja, dos apóstolos lá dele e de Silvano, também nós a vós outros. Então Paulo recebeu essas boas notícias de que os crentes lá estavam com a sua fé firme, apesar das circunstâncias adversas, apesar da oposição, apesar das tribulações, apesar de alguns crentes estarem morrendo. Então Paulo, ele vai também, além de fazer essa menção, de responder, na verdade, algumas questões, tanto teológicas, quanto questões práticas da vida dos Tessalonicenses. Então, esse acaba se tornando uma resposta de Paulo aos Tessalonicenses. Aos Tessalonicenses. Louvado seja o Senhor. Continuando, como nós falamos, esse nosso primeiro momento de poder trazer para os irmãos o relato dessa carta, esse contexto dos judeus, da sua perseguição, da Paulo recebendo a visão, chegando até Tessalônica. E lá, irmãos, notem que, aqui no capítulo 1, versículo 5, quero que você leia comigo, que é o nosso texto do nosso alimento diário, diz o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, o evangelho que Paulo estava anunciando, que esse que eu mencionei agora há pouco, quando ele estava lá anunciando a Jesus como Cristo, o enviado de Deus, aquele que teríamos nele o perdão dos nossos pecados, o cumprimento da promessa do Antigo Testamento que se cumpriu em Jesus, estava anunciando isso aos judeus. Esta mensagem não foi outra mensagem, não foi uma mensagem de autoajuda, não foi uma mensagem puramente psicológica, emocional que Paulo estava anunciando, não. Paulo estava trazendo a memória, trazendo a mente, ao intelecto das pessoas, para que elas compreendessem a mensagem, que elas entendessem a mensagem, do que ela estava se tratando, o Evangelho, porque ele estava falando que não era meramente palavras, não era meramente discursos, ele estava se referindo a uma pessoa maravilhosa chamada Jesus. E eles, ao ouvirem essa mensagem, ao ouvirem sobre essa pessoa maravilhosa, digna de toda a honra, de toda a glória, que somente nele nós temos a salvação dos nossos pecados, eles imediatamente abraçam a fé. Eles imediatamente abraçam a fé. Isso é maravilhoso, irmãos. O que realmente hoje importa para nós, é olhar para mim e para você hoje, será que nós estamos tendo a fé que esses crentes em Tessalônica tiveram? Nós vamos ver que a fé que esses crentes tiveram resultou em uma ação prática, resultou em uma libertação prática, eles deixando certas coisas, nós vamos mencionar daqui a pouquinho. Então houve um impacto tremendo do Evangelho na vida dos Tessalonicenses. Eles, ao ouvirem aquela palavra, como vocês viram no começo lá, que uma multidão se uniu a Paulo de gregos, e alguns judeus também se uniram a ele. Aqueles irmãos ali agora estavam se reunindo com uma igreja em Tessalônica, ou seja, a igreja é composta de pessoas locais da cidade de Tessalônica, mas não são todos os cidadãos de Tessalônica. Para fazer parte da igreja é necessário que haja aqui uma conversão, haja aqui uma mudança de posição, de uma cultura completamente imoral para uma cultura moral. Isso assusta muitas vezes as pessoas. E a fama desses tessalonicenses, ela se espalha para Caia, se espalham para outras regiões, porque você imagina como é que eles não eram conhecidos, as pessoas ali em Tessalônica, diante daquele quadro que nós já mostramos para você. Imagine isso. Eles agora estavam, a fé que eles tinham, o impacto do Evangelho, porque a fé que eles receberam não foi uma fé intelectual, meramente.
Não, a fé ela foi proveniente da palavra que eles ouviram, a palavra que foi transmitida. Eu espero que essas palavras que nós estamos falando aqui também possa causar fé no seu coração, ou possa fortalecer a sua fé, ou possa restaurar a sua fé, no lugar correto, na pessoa correta, que é em Jesus. Não são nas circunstâncias, não são naquelas coisas que nós estamos vendo, não. Ela tem que afetar algo dramático, algo radical no nosso coração. Louvado seja o Senhor. E o primeiro item que eu quero compartilhar do impacto da vida daqueles Tessalonicenses, que o Evangelho ocasionou na vida deles, foi a converter-se dos ídolos a Deus. Veja aqui no capítulo 1, versículo 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, aleluia, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Há aqui, meus irmãos, minhas irmãs, uma característica, uma evidência de que alguém que se converte, de que alguém recebe um novo nascimento, alguém que é regenerado, esta fé vai operar uma mudança radical na vida dessas pessoas. Eles abandonam os ídolos. No caso deles aqui, eram ídolos visíveis, eram ídolos físicos, eram imagens a quais eles prestavam culto, prestavam reverência, prestavam algum tipo de respeito religioso. Eles, ao ouvirem a mensagem, entenderam a mensagem, porque nós temos que entender duas coisas: a mensagem, a palavra tem que chegar na nossa mente e também no nosso coração. Ela não pode somente ficar aqui no nosso intelecto, compreender as coisas. Pelo contrário, ela chega aqui e desce para o coração. Ela precisa proporcionar, dar ao Espírito Santo a oportunidade de poder transformar radicalmente as nossas vidas, a ponto de deixarmos os ídolos, a ponto de abandonarmos todas as coisas que nos distraem. E nós hoje temos ouvido muito cerca de idolatria, idolatrias do coração. Nós nos tornamos aquilo que amamos, nós somos aquilo que adoramos. Há muitas coisas hoje, há deuses falsos, a quem nós prestamos algum tipo de reverência. E aí, meus queridos irmãos, você talvez possa ser o seu próprio ídolo. Talvez você seja o seu próprio ídolo. Talvez você preste reverência somente a si mesmo. Veja que Paulo fala aqui aos Filipenses, no versículo 3, versículo 19, diz o seguinte, versículo 18, diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eles não aceitam a revelação de que em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Se tornam inimigos da cruz de Cristo. Veja o versículo 19: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está em sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Está vendo? Será que a fé que nós estamos tendo, será que ela está sendo capaz, meus irmãos, de nos tirar desse tipo de idolatria? A idolatria de nós mesmos? Será que a nossa preocupação é excessiva com a nossa diversão? Será que a nossa preocupação é excessiva com a fama, com o sucesso, em ganhar dinheiro, em ter uma boa vida? Será que isso não está se tornando um Deus para mim e para você? Será que isso não está nos distraindo do verdadeiro Deus? Será que isso não está se tornando um obstáculo para eu e você podermos servir ao verdadeiro Deus? Então a primeira evidência de que aqueles crentes tessalonicenses, os crentes de Tessalônica, a fé deles foi tão poderosa, tão impactante, que fez com que eles abandonassem todos os ídolos, todas as distrações, tudo aquilo que desviava a atenção deles de Deus. E olhe, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos muitas coisas hoje que nos distraem. Nós temos que reconhecer que nós temos ídolos. Nós temos que reconhecer que nós temos reverenciado outras coisas que não têm sido o Senhor nosso Deus. Nós temos que reconhecer, nós temos que compreender que o nosso coração está repleto de ídolos. Ele está repleto de idolatrias. Ele, na verdade, ele fabrica ídolos todos os dias. Antes nós tínhamos ídolos antigos, os deuses antigos, mas hoje nós temos os deuses novos. E esses são sutis. A fama,
hoje com as mídias sociais, você talvez no seu canal de YouTube, talvez na sua mídia social de Instagram, seja lá qual for ela, Twitter ou Facebook, talvez você faça coisas, fale coisas, apresente-se de uma maneira até contrário ao ensino da Escritura, para poder receber likes, para poder ficar famoso. E aí o Paulo falando aqui aos crentes em Filipos, o Deus deles é o ventre. Por quê? Porque só se preocupam com as coisas terrenas. Será que nós temos que fazer essa avaliação aí você? Talvez estejamos hoje nos preocupando com muito, em demasia, com as coisas terrenas. Que Deus possa usar essa palavra dos Tessalonicenses, dessas 2 cartas daqui para frente, para podermos fazer uma mudança radical na minha e na sua vida. Temos que levar a sério a nossa vida cristã. Temos que levar a sério, meus irmãos, a nossa vida cristã. A fé que temos não pode ser uma fé vazia. A fé que esses crentes tinham, segundo aqui o texto, capítulo 1, versículo 3, diz que era uma fé operosa. Era uma fé que operava, a ponto deles abandonarem todos os ídolos, todas as coisas que os distraíam. Senhor Jesus, mas por outro lado, meu irmão, minha irmã, nós deixamos os ídolos, nós nos libertamos dos ídolos, mas ainda isso não é suficiente, nós temos que dar um passo a mais. Temos que dar um passo a mais, porque se nós não dermos esse segundo passo, o que vai acontecer é que nós vamos voltar para os mesmos ídolos que nós já conhecíamos. É assim que acontece. Você abandona alguma coisa, se você não criar um hábito diferente, você vai voltar para aquilo que você já conhecia. Então, os crentes em Tessalônica, eles deixaram os ídolos, mas também agora eles passaram a servir ao Deus vivo. Ao Deus vivo e verdadeiro. Eles passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Nós também precisamos deixar os ídolos e passar a servir ao Deus vivo e verdadeiro. E é interessante que ele faz um contraste com que os ídolos falsos, ídolos mortos, da religião a qual eles estavam prestando culto lá, e agora ele está dizendo que o Deus que ele está apresentando é um Deus vivo. É um Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, quais são as evidências de que esse Deus que nós adoramos, esse Deus a que nós estamos servindo, ele tem sido vivo na sua experiência? Será que ele tem sido vivo na maneira como você fala? No seu linguajar? Será que Deus está sendo vivo? Ou porque qual é a ideia do Deus falso que nós criamos? Que nós podemos agir da maneira como nós queremos e não teremos nenhum tipo de repreensão. Nós podemos fazer o que nós queremos, andar por onde nós queremos, não teremos nenhum tipo de repreensão. Isso é um Deus falso. Será que o Deus que nós estamos servindo, será que ele não está afetando as nossas vidas? Será que ele não está afetando a maneira como nós negociamos? Será que quando você está fazendo um negócio com alguém, você está querendo passar a pessoa para trás, passar a perna na pessoa? Será que você não percebe que Deus ele é vivo e ele incomoda a tua consciência? Para que você seja honesto, para que você seja correto nos seus negócios. Nós temos banalizado muitas coisas nessa vida, porque nós temos esquecido desse papel importante do Deus que nós servimos, que ele é vivo. A vida diária vai mostrar para mim e para você, se o Deus que nós estamos servindo, se ele é um Deus vivo ou é um Deus morto, um Deus falso. Então Paulo fala para eles, deixe os ídolos, se convertam ao Deus vivo e verdadeiro, e passe agora a servir a este Deus. Passe agora a prestar reverência, temor, tremor a esse Deus. Nossos relacionamentos, como é que eles estão? Deus está sendo vivo. Ele tem se apresentado de forma viva para mim e para você. Devemos viver uma vida, meu irmão, que dê testemunho de que o Deus que adoramos e servimos está vivo nos detalhes da nossa vida diária. Isso que nós precisamos. Esse foi o impacto ocasionado na vida dos Tessalonicenses. E por outro lado, uma outra evidência desses crentes de Tessalônica, de que eles haviam recebido a palavra de Paulo, que agora a esperança deles mudou. A esperança deles mudou. Antes eles pensavam somente em ganhar dinheiro, em ficarem ricos, em terem uma boa vida, em serem famosos, em terem isso e terem aquilo. Antes era isso a vida deles. O estilo de vida deles era essa. Agora não. Agora eles têm esperança.
Agora eles mudaram o olhar, eles tiram o olhar daqui da terra e começam a olhar para o céu. Começam a olhar para o céu. E vamos ler Tessalonicenses 1, versículo 10. Veja bem: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aleluia! Olha que coisa tremenda. Olha o que a fé operou na vida desses crentes. Olha o que o amor, o labor de amor tem operado na vida desses crentes. Que agora a esperança deles é firme, não mais somente nessas questões terrenas, mas agora está focada, alinhada com aquilo que é mais importante, que é a vinda do Filho de Deus, Jesus, o que nos livrou da ira vindoura. Meu irmão, minha irmã, louvado seja o Senhor. Esse foi o impacto do Evangelho na vida dos crentes em Tessalônica. Operou esses 3 atos que estão relacionados à fé, está relacionado ao amor e também está relacionado à esperança. A fé, porque agora eles creem em Deus, no Deus verdadeiro. No Deus verdadeiro. Eles passam a servir por amor ao Senhor. A motivação deles em servir é o amor ao Senhor. Não é o ganho próprio, não é o benefício próprio, não é para ter fama, não é para ter dinheiro, não é para enganar as pessoas, não. Eles agora estão servindo a Ele por amor e servindo as pessoas por amor a esse Deus. E outra evidência que eles eram eleitos de Deus é que agora eles estão aguardando a vinda do Filho de Deus. Então, para podermos já irmos na parte final da nossa comunhão, você deve se lembrar que eu falei que ia falar do contexto da igreja em Tessalônica. Falamos do impacto da igreja, do Evangelho em Tessalônica, e estamos agora concluindo com a estrutura da qual nós vamos ouvir muito daqui para frente, que vai nortear totalmente todo o nosso estudo. Isso vai estar sempre em voga aqui nessa leitura nossa da carta dele aos Tessalonicenses, que é a questão da fé, a questão do amor e a esperança. Esses 3 itens evidenciam que aqueles crentes em Tessalônica, eles eram de fato eleitos por Deus. Paulo fala isso. Paulo: eu reconheço que vocês são eleitos de Deus, são amados eleitos de Deus. Porque havia essas evidências claras, nítidas, vívidas na vida daqueles crentes. Meus irmãos, eu espero que o Senhor nos ajude nessa nossa jornada, dessa próxima série, desse nosso alimento diário aqui, cujo título da série é Deus nos chama para o seu reino e glória. E o tema da nossa mensagem de hoje é o poder do Evangelho. Aquilo que a mensagem do Evangelho faz na vida daqueles que ouvem, que recebem a palavra e recebem também aqueles que são enviados por Deus. Isso causou um impacto tremendo na vida dos Tessalonicenses, causou um impacto tremendo na minha vida, e eu creio que também tem causado um grande impacto na sua vida também e da sua família. Mas, meus irmãos, a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança precisam ser evidenciados na vida diária. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele nos enriqueça, nos edifique grandemente nessa nossa jornada daqui para frente, com essas 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Espero que tenha conseguido falar um pouco para vocês do sentimento dessa carta, do seu contexto, do impacto. Nós vamos falar muito sobre isso ainda. Nossos irmãos que estarão vindo depois de mim irão abordar de uma forma mais detalhada acerca da fé, acerca do amor e acerca da esperança. Quero convidar você para estar conosco nas nossas mensagens. Acompanhe a leitura, faça a sua leitura. Se você que não é da nossa igreja desejaria receber o alimento diário, entre em contato conosco. Nós vamos deixar aí na descrição do vídeo para que você possa adquirir o alimento diário. E assim nós possamos ser edificados, encorajados, fortalecidos e animados para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. Deus abençoe você e abençoe a sua família. Para nós terminarmos, deixe eu fazer uma oração por você e também por mim, para que Ele nos ajude tanto no transmitir, quanto no ouvir e principalmente no praticar a palavra do Senhor. Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos por mais essa oportunidade que o Senhor nos abriu a sua palavra.
Que o Senhor nos ajude a que o Evangelho, a que nós ouvimos constantemente, possa produzir um impacto tremendo em nossa vida, um impacto radical, que mude de forma dramática as nossas vidas, que mude de forma dramática os nossos relacionamentos, que haja uma evidência clara, vívida na nossa vida, de que nós temos fé no Deus verdadeiro, de que nós amamos a Deus e amamos também aos seus filhos, e de que nós temos uma esperança firme para podermos enfrentar as dificuldades desta vida, que nós aguardamos dos céus, aquele que nos livrou da ira vindoura, Jesus. Jesus. Abençoe cada um dos nossos irmãos, cada uma das nossas irmãs, e que o Senhor nos prepare para essa próxima jornada da leitura e do estudo da Tua Palavra. Louvado seja o Senhor. Amém e amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Até a próxima oportunidade. Amém.